Olá, sou a Suelen, diretora comercial da Projeto Solar, e nesse vídeo vamos falar um pouco mais sobre etapas e status do Safe Leads. Então me acompanhe agora que eu vou mostrar para vocês como que funciona. Então a primeira etapa que a gente tem é a qualificação nos leads. Então vamos falar primeiro dos leads. Então para qualificar o lead, a gente tem alguns status. A etapa é qualificação e os status se dividem em pendente de contato. É aquele cliente que você lança no Safe Leads e ainda não entrou em contato. Então, o primeiro status que ele vai diretamente é como pendente de contato. O segundo status é primeira tentativa. É quando você faz um dia de tentativa, não é uma única tentativa. São várias, são 5, 6, 10 tentativas no mesmo dia. Que você tenta ligar para a pessoa várias vezes para tentar contato com ela. A segunda tentativa funciona da mesma forma, é uma segunda vez num dia que você tenta falar com o cliente várias vezes, então isso conta como segunda tentativa. Terceira tentativa da mesma forma, terceira vez que você tenta entrar em contato com o cliente para a gente conseguir um contato com ele durante o dia, né? Essas tentativas elas podem ser 10, 5, 2, dependendo do dia. Então, não é contado somente uma vez, uma pegada de gancho do telefone e conversar com ele. São várias vezes tentativas no mesmo dia. Depois, se a gente conseguir falar com o cliente, a gente pode classificar como status qualificado. Quer dizer assim, a gente conseguiu falar com o cliente, ele diz que quer o orçamento, então a gente move ele como qualificado. A gente também tem a opção de agendar visita, que é quando a gente consegue falar com o nosso cliente e ele pede para a gente agendar uma visita para ir lá conversar com ele. Então também tem essa opção. E visita agendada quer dizer que a gente já agendou uma visita e também pode falar com ele, tá? E a outra é a venda fechada. Então essa venda fechada é quando o cliente vai fazer a assinatura do contrato, você pode mover o lead também para venda fechada. Quanto à etapa retornar? Então na etapa retornar a gente tem os seguintes status. Sem interesse no momento, que é aquele status que a gente vai mover quando o cliente diz, agora eu não quero, agora não tem interesse. E quando a gente move para sem interesse no momento, a gente retorna para o cliente em torno de 45 dias a 2 meses para ver se o cliente voltou a ter interesse no orçamento. Apenas curiosidade é quando o cliente não tem, ele pediu um orçamento, a gente até mandou uma pré-proposta para ele, mas ele só tinha interesse em saber preço ou saber alguma informação. Então, mesmo assim, a gente coloca para retornar daqui a 45 dias, um mês, mais ou menos, para que a gente possa ver se nesse período que ele fez, matou a curiosidade dele, talvez ele possa ter interesse. E tem também o achou caro. O achou caro quer dizer que quando a gente mandou a pré-proposta para ele, o orçamento, ele não gostou, ele achou um pouco caro. Então também a gente move e daqui a um mês ou quando a gente tiver uma promoção, a gente volta a entrar em contato com ele. Então é super importante a gente separar, porque o retornar é quando a gente vai retornar realmente para o nosso cliente depois. E também temos a etapa leads perdidos. Essa etapa de leads perdidos, a gente separa da seguinte forma. Sem contato é quando a gente tem o cadastro dele, tenta várias vezes entrar em contato de diversas formas, seja por telefone, WhatsApp, e-mail, e a gente não consegue achar o cliente. Ou quando o telefone não condiz com o que está lançado, alguma informação assim, a gente não consegue realmente falar com ele, então a gente move para sem contato. Já comprou, é aquele cliente já comprou um sistema de energia solar, já tem algum instalado, né? E o não quero comprar, o cara disse, não me liguem mais, eu não quero comprar, eu não tenho interesse nenhum, então a gente move para não comprar. Essas então são as etapas e os status dos leads. Agora vamos falar sobre as etapas e status dos projetos, tá? Então a primeira parte da etapa que a gente tem dos projetos é a proposta técnica, proposta comercial técnica. É onde a gente vai fazer desde o início do levantamento ou do início da pré-proposta até a venda fechada. Então é nesse andamento que a gente vai falar sobre proposta comercial técnica. O primeiro status ele pode ser o remoto prévio, que é quando a gente cadastra um projeto, ele vai diretamente já para remoto prévio. O que é esse remoto prévio? Esse remoto prévio a gente tem o prazo de mais ou menos 7 dias para que a gente possa tentar entrar com o cliente, pegar as informações para a gente fazer uma pré-proposta. Então o remoto prévio ele é ligado com a pré-proposta. Se a gente não for fazer uma pré-proposta e já tem que diretamente
ir para o cliente com uma visita para fazer o nosso levantamento, em vez de ser remoto prévio, a gente move para levantamento in loco. Mas continuando no remoto prévio, a próxima etapa depois disso é pré-proposta enviada, ou seja, a gente lá já levantou todas as informações do nosso cliente, já lançou no sistema para que a gente possa então gerar uma pré-proposta e enviar para ele. Então, após você ter enviado ou apresentado a proposta para ele, você tem mais ou menos uns 3 dias para poder enviar e poder dar um follow para ele. Mandou a pré-proposta, depois de 3 dias você entra em contato para saber qual o interesse do nosso cliente. Se ele aceitou, então a gente já move para pré-proposta aceita e a gente tem mais ou menos um prazo de 1 dia para a gente mover para levantamento in loco para dar sequência. Que no levantamento in loco, um dos nossos técnicos comerciais precisa ir até no local para fazer toda a parte de levantamento. O levantamento in loco. O levantamento in loco, quando você move para esse status, você tem 7 dias para fazer toda a parte de levantamento, ou seja, ir marcar uma visita, fazer o levantamento, pegar todas as informações dos campos personalizados, dos arquivos, preencher tudo lá para que a gente possa dar sequência depois no orçamento. Aí você pode mover de levantamento in loco para visita técnica agendada, que é quando você conseguiu contato com o cliente e vai até lá in loco para fazer toda a parte do levantamento. Visita técnica realizada é aquele status que a gente tem para que a gente coloque todas as informações da visita. Então a gente tem o prazo de no máximo 7 dias para colocar essa informação ali para depois enviar para o orçamento. E depois da visita técnica realizada, a gente move para proposta técnica orçamento. Ou seja, quem recebe nesse status vai ser os nossos orçamentistas e eles vão verificar todas as informações colocadas lá no Safe Leads para que a gente possa responder com o orçamento e assim apresentar para o nosso cliente. O prazo para a gente fazer é 3 dias, tá? Para fazer novos orçamentos. Então, são clientes que a gente ainda não tem nenhum orçamento. É a primeira vez que a gente vai fazer. Também temos uma outra etapa que é revisar. Revisar é quando a gente fez um orçamento, a orçamentista já moveu ele e às vezes precisa retomar, revisar alguma situação. Porque às vezes o cliente pediu para alterar alguma coisa ou a gente esqueceu de colocar alguma informação, daí a gente move para revisar. Revisar tem o prazo de 2 dias para realizar o orçamento. A outra etapa também é falta de informações, quando vocês moveram para a proposta técnica orçamento e não tem todas as informações detalhadas. Então os orçamentistas movem para vocês buscarem as informações que faltaram e ainda marcam nas notas para vocês saberem exatamente o que faltou nessas propostas para poder fazer o orçamento em si, né? Então, nesse falta informações, a gente tem 3 dias para ir lá buscar todas as informações faltantes para a gente voltar a mover para a proposta técnica orçamento, tá? Proposta técnica finalizada é quando a orçamentista ou os orçamentistas terminarem o orçamento, eles movem para ali. Aí você já recebe uma notificação para dar sequência na apresentação da proposta. Então, a gente sempre indica que no máximo de 3 a 7 dias vocês peguem essa proposta que foi finalizada, esse orçamento, e apresentem para o nosso cliente. Depois da proposta técnica finalizada, a gente vai para a proposta técnica apresentada. Ou seja, quando a gente foi lá no cliente, apresentou o orçamento, a gente move para ali e ainda não tem o sentimento se a gente vai continuar a negociação ou se ele ainda não sabe se vai ou não, né, fazer o sistema. Então, a gente mantém ali. O prazo interessante são 3 dias, que é o prazo de você apresentar e o cliente poder pensar nesse orçamento, se vai fazer ou não. Caso o cliente sinalize que tem interesse em continuar a negociação, você pode mover ele para em negociação. Em negociação, ele pode ficar em torno de 15 dias dentro do sistema, que é mais ou menos o prazo que o cliente tem para analisar os orçamentos, que provavelmente ele vai pegar mais alguns, e vai começar a analisar. Então, ele ainda tu não sabe se ele vai fazer agora, se vai fechar agora, ou se ele ainda vai demorar mais alguns dias. Negociação quente é aquela negociação que o cliente diz, vou fazer, estou finalizando as cotações, quero fazer, vou fazer para agora. Então, você move para negociação quente. Lembre sempre que quando você mover em negociação quente, é interessante você colocar a data da previsão do fechamento bem no topo do cabeçalho lá, para que a gente possa fazer toda a programação de estoque e também de compra de material, tá? Então, a negociação quente é aquelas que o gestor comercial fica de olho para que a gente possa fazer o máximo possível para encerrar essas vendas e conseguir fechar elas, tá? E o último status dentro dessa etapa é a venda fechada. Então, a venda fechada é quando você fechou a venda com o cliente
e vai buscar todo o restante de informações para que a gente possa proceder com o contrato. Então, nessa etapa aqui, é interessante vocês fazerem dentro de um dia, para que a gente não esfrie o cliente. Então, o cliente sinalizou que quer fazer, vai lá, busca todas as informações para que a gente possa dar sequência futura em toda essa negociação dele, fazer contrato e trabalhar com o financeiro e executar a obra, tá bom? A outra etapa, depois da parte comercial, a gente tem a parte de contratos. Então, é onde a gente faz todas as verificações para fazer um contrato e fazer a assinatura do mesmo, né? Então, a primeira etapa, que depois da venda fechada, a gente move para a revisão técnica. Essa revisão técnica tem o prazo de um dia para que a gente possa fazer toda a revisão. O que acontece nisso? Um dos nossos técnicos de obras, né, eles revisam todas as situações colocadas, tanto por você, as informações, o levantamento, o orçamento, para ver se tudo aquilo que foi fechado está adequado para o nosso cliente, se não falta alguma informação ou se algo não passou em branco. Então, nessa revisão técnica é muito importante porque a gente revisa realmente se dá para fazer aquele orçamento ou não instalar no nosso cliente. Depois, é movido para anexar informações do orçamento. Nessa parte aqui, a gente faz a consulta do score do nosso cliente, também revisa a parte de materiais. Então, aqui a gente anexa a planilha de materiais, que vai para a franquia verificar toda a lista de materiais e o que eles vão precisar. Se faltou alguma coisa, se eles querem mais, se eles querem menos. Então, vai para o nosso franqueado verificar isso. Então, é movido para aprovar lista de material. Quando aprova, o gerente de unidade recebe um e-mail para que ele possa verificar a planilha, verificar os materiais e se é realmente isso que ele quer e anexar uma nova planilha. Lá naquela planilha tem duas abas, a do pedido e a outra aba que é onde vocês vão preencher com as informações das quantidades que vocês gostariam. Depois que a planilha está importada, o gerente de unidade ele vai mover para elaborar contrato. Nesse elaborar contrato, uma pessoa ela fica responsável por analisar todas as informações de contrato, né? Colocar o contrato ali, fazer toda a elaboração, colocar a planilha financeira também da franquia, para que a gente já possa ter tudo certinho os custos dessa obra. Então faz o contrato também com prazo de um dia e já manda depois via ClickSign, né? Ou tem outra opção de ir aguardando informações do contrato, quando falta alguma informação para a gente conferir lá para poder mandar o contrato, às vezes falta CNH, às vezes falta alguma coisa. Então é super importante na hora de elaborar o contrato que vocês coloquem as informações do nosso cliente certinho lá em dados gerais no lead, adicione um contato com uma testemunha e todos os campos personalizados eles precisam estar preenchidos para que a gente possa fazer o contrato. Quando o contrato for enviado, a gente tira o PDF lá do SafeLeads, encaminha para o representante antes de enviar, né? Encaminha para o representante ou franqueado analisar, ver se está tudo corretinho, se não ficou alguma informação errada e depois a gente manda via plataforma online para assinatura digital. Então, o nosso cliente não precisa ir mais em cartório para assinar o contrato. Então, ele pode fazer via plataforma digital. Depois que o cliente assina o contrato, todo mundo assina, todas as partes, a vendedora, a testemunha, o comprador e a testemunha, aí fica o contrato enviado. Então, a gente anexa todas as assinaturas dentro do SafeLeads e vai para uma próxima etapa, que é o financeiro. A etapa do financeiro, depois que o contrato vem, ela separa nos seguintes status. Lançamentos financeiros, que é quando a matriz faz toda a parte de lançamento da venda, cadastra o cliente na plataforma do sistema financeiro, faz todo o lançamento da venda e dos custos de envio do material, né? Então a gente move para lançamentos financeiros e também para fazer toda a parte do lançamento para a primeira cobrança. Depois disso, ela pode se dividir em três status, né? Parcelamento via boleto, transferência bancária e financiamento. Se for boleto, a gente já envia o boleto para o cliente. Se for transferência bancária, a gente aguarda até no máximo 7 dias após a assinatura do contrato para que o cliente faça a transferência, e o financiamento da mesma forma. A gente aguarda o término do financiamento, 7 dias, para que a gente possa dar sequência nisso. Depois que o cliente pagou, a gente já vai para a próxima etapa, que é a parte de engenharia. Depois, na etapa projeto executivo, ela também se divide nos seguintes status. Depois que o cliente pagou, o financeiro ele move para escolha de modalidade, ou seja, já vai para a engenharia. E aí a engenharia vai escolher se é um projeto de micro geração ou se é um projeto de mini geração.
micro até 75, mini acima de 75. Então ele tem essas duas opções de escolher. Se for projeto de microgeração, a gente já parte depois que ele der toda a entrada e lançamento, a gente vai para pagamento da RT. Esse pagamento da RT que está aqui no status é o pagamento da RT pela matriz, que é do projeto elétrico. Então o financeiro faz o pagamento, que tem mais ou menos um dia para fazer, e a gente devolve isso para a engenharia. A engenharia pega a RT, manda para o franqueado representante para colher a assinatura do cliente, que é essa próxima etapa, a assinatura de RT. Então aqui a gente aguarda, né? A gente põe mais ou menos um prazo de 3 dias para que o cliente possa assinar esse RT e devolver para que a gente dê entrada na concessionária, né? Depois da assinatura, o cliente assinou e enviou para a gente. Então a gente faz todo o desenvolvimento do projeto para a concessionária de energia. E também a gente precisa fazer algumas informações para mandar para a concessionária. Então a gente tem mais ou menos um prazo de 1 dia. Quando a gente manda um projeto de microgeração, a gente move então para aguardando aprovação concessionária microgeração, ou seja, é aquele projeto até 75K, a concessionária tem até 15 dias para aprovar o projeto. Então é mais ou menos esse prazo que a gente tem. E se for mini geração, a gente vai mover para aguardando aprovação concessionária mini geração, que é mais ou menos o prazo de 60 dias que a concessionária tem. Então ali já está os prazos de 60 dias. Depois que aprovou lá na concessionária, a gente vai mover para projeto executivo micro ou projeto executivo mini geração. E assim a gente finaliza toda a parte do projeto, né? A parte de projeto executivo. Depois da etapa do projeto executivo, a gente tem a etapa instalação. Então na instalação, ela se divide nos seguintes status. Separação de materiais, que é quando já está tudo pronto o projeto ou quando o franqueado solicita para a gente mandar já logo em seguida o material. Então a gente já coloca na parte de separação de material. Depois a etapa é agendar a instalação, ou seja, o franqueado precisa agendar a instalação junto com o cliente e o prestador de serviço para que seja agendada. Também tem a instalação agendada, que é quando vocês já marcaram a instalação com o cliente e a gente só aguarda para poder fazer a instalação lá na obra, né? Reagendamento, quando a gente agendou alguma coisa, mas não deu certo ali a obra, então a gente precisa reagendar ela. E obra iniciada é quando já começaram a fazer a execução da obra. Então, a gente marcou para o dia 17, então lá no dia 17 você move para obra iniciada se realmente começou a obra, né? Para a gente saber como que está andando os status. Depois da obra finalizada, você vai mover para vistoria interna, ou seja, a nossa equipe dos técnicos, eles vão verificar se a execução da obra foi exatamente como foi o projeto executivo. Então, nessa forma, eles vão vistoriar se a instalação está correta, se foi feita conforme o projeto, se não tem nenhum erro. Então, vai para a vistoria interna. Se deu tudo certo, a gente faz a solicitação então da vistoria com a concessionária. Então, o prestador de serviço ele emite uma RT, ela precisa ser assinada pelo cliente para que a gente depois envie para a concessionária. Depois que enviou o projeto para a concessionária, a gente move para o status, aguardando a aprovação da vistoria da concessionária, que a gente aguarda ali mais ou menos 7 dias para que eles possam enviar a aprovação, né, e possam lá trocar o medidor. E também tem a parte das correções, ou seja, se na vistoria interna tiver algum erro, o nosso técnico ele pode mover para correções, tanto na vistoria da concessionária também. Então essas ambas podem ser movidas também. Depois da instalação, a gente vai para a etapa do pós-venda. Na etapa do pós-venda, ela se divide nos seguintes status. Atendimento pós-venda, que é quando assim que a obra terminar e trocou o medidor, o nosso pós-venda entra em contato com o cliente, dê todas as orientações iniciais, se apresenta e também faz toda a parte dos passo a passos iniciais. Depois disso, a gente move para em acompanhamento, que é quando fica o tempo vitalício, o cliente fica ali nesse status que a gente só fica acompanhando ali por 1 ano, né? E em atendimento é quando tem algum pós-venda, tem algum serviço para ser prestado, alguma correção, então vai para o em atendimento. Depois de todas essas etapas do comercial até o pós-venda, a gente também tem outras que é de perdido e de retornar, né? Na proposta rejeitada, a gente tem os seguintes status. Problema estrutural, quando o cliente não tem estrutura suficiente para fazer o sistema de energia solar, ou seja, a estrutura dele é fraca, geralmente a parte de telhado, né? E o cliente não tem interesse em fazer um reforço.
Então a gente move para o cliente com problema estrutural. Desistiu pelo valor, quando o cliente não tem interesse em fazer, porque achou caro, porque não tem dinheiro, que não consegue financiamento para isso, então a gente move para desistiu pelo valor. Não aprovou o crédito, ou seja, às vezes o cliente está com o score ruim, às vezes não conseguiu o financiamento, então a gente coloca que ele não conseguiu aprovar o crédito, né? Condição de pagamento, quando o cliente não tem condições realmente de fazer, então, ou seja, ele não tem como fazer esse sistema, não consegue pagar ou não quis seguir uma forma de pagamento como a gente tem aqui, então a gente move para a condição de pagamento. E a outra, que é a mais triste, né, que fechou com o concorrente, que eu espero que a gente não tenha muitos clientes, muitos projetos nesse status. E a outra forma é retornar à negociação. Nessa a gente tem como decidir odiar. Nessa, então, a gente coloca mais ou menos 30 dias para a gente poder retornar com o cliente.